Olá, eu sou o Thiago Sarraf, especialista em e-commerce e estou de volta nesse vídeo para responder a pergunta do Rodrigo. Qual a pergunta que o Rodrigo fez aqui para mim no meu canal? Thiago, como funciona um serviço de consultoria? Eu tenho curiosidade, mas eu não tenho a menor noção de como funciona. É exatamente as palavras do Rodrigo. Pois bem, vou responder. Hoje no mercado de e-commerce a gente já tem uma maturidade maior e uma cadeia de fornecedores bem mais ampla, como já citei em vídeo aqui para vocês. O mercado de consultoria também, mas eu vou fazer uma crítica, uma dica e uma ressalva. Crítica, tá cheio de especialista. Ressalva, cuidado com esse monte de especialista. E terceira dica, valide quanto tempo ele está no mercado, o que ele fez, como ele trabalhou e como ele implementou as boas práticas que ele acaba dizendo. Pois bem, é necessário ele ser um gerente de e-commerce? Não, não é necessário. Mas é necessário ele ter vivência de operação? Sim, e um acompanhamento com seus clientes. Depende da forma de trabalho que ele aplica. Eu não abro mão de prestar consultoria sem estar presente com o cliente. É uma forma onde eu consigo ter o repasse de conhecimento que é naquilo que eu acredito. Exemplo que estamos fazendo aqui. Né? Quando eu brinco e falo conteúdo de verdade, é o que eu estou trazendo aquilo que eu realmente vivi, e se não vivi, eu não vou abrir minha boca para falar. Eu vou procurar um amigo meu, uma empresa ou um especialista, e ele vai falar, e eu, como um mero aprendiz, vou escutar e com muito orgulho aprender. Tá? Então, essa pessoa ela precisa estar focada e designada a desempenhar essa única função. Não dá para trabalhar um acúmulo de cargos e funções. Ele não pode ser um gerente de e-commerce, um consultor, um mentor, um palestrante profissional que faz isso todos os dias. É muita atividade para uma pessoa só. Alguma coisa ele vai deixar escapar. Hoje, qual a minha principal atividade? Consultoria. Nos intervalos com uma agenda muito bem regrada, e dentro do meu curso eu falo muito disso, eu faço conteúdos. Além dos conteúdos, eu dou aula à noite. E tem meus cursos de final de semana. Então, minha agenda faz sentido. Nessa proposta de valor, eu consigo trabalhar. Agora, se esse profissional que você está buscando tem uma agenda semelhante a essa que eu estou te exemplificando, tudo bem, ok. E aí a gente tem que validar a reputação e a credibilidade desse profissional. Como você vai avaliar? Vai ter que, primeiro, acreditar um pouco naquilo que ele está falando, tentar validar os conhecimentos dele, olhar um pouco de histórico, buscar referência, ligar para cliente que ele fala que é case, olhar o trabalho que ele desempenhou, dar uma validada se aquilo que ele falou daquele cliente de fato colocou em prática e está com sucesso. A gente já ensinou o mecanismo de descobrir realmente o faturamento daquela loja. Né? A gente só não consegue mapear o faturamento via marketplace, mas o Mercado Livre a gente consegue saber exatamente quanto esse cara está faturando, até porque o Mercado Livre abre as últimas vendas dos últimos meses e também tem uma ferramenta lá dentro chamada Real Trends que você pode monitorar um segmento e conseguir descobrir as vendas desse concorrente seu. Validou isso daqui, como funciona o trabalho dela? Olha que legal, eu estou te falando como contratar, não simplesmente como funciona, porque para ver se funciona, você precisa saber contratar, né? Como funciona? A primeira coisa, eu tenho que ouvir. Eu preciso saber o lado da história. Segundo passo, eu preciso alinhar e saber se as expectativas estão de acordo. Então, eu preciso mostrar como funciona o serviço de consultoria e eu preciso saber se o cliente está apto a ouvir uma consultoria. Essas duas etapas são muito importantes. E em um dos vídeos eu falei de pré-projeto, que é a degustação, uma consultoria pontual, justamente para alinhar isso. Não adianta eu colocar uma proposta de um trabalho de 6 meses, de 12 meses, se eu não sei se o cliente está pronto para receber a consultoria e se eu vou conseguir realmente, de fato, ajudá-lo. Pode ser que não, mas ok, como funciona exatamente a consultoria? A gente tem um plano de trabalho, entendeu o que está acontecendo é o problema. Entendeu esse problema? Entendeu o nível de conhecimento desse cliente. Porque, de repente, eu não posso simplesmente resolver o problema dele se ele não sabe como resolver ou como fazer. E feito isso, eu vou tacar o foco, colocar uma sugestão de trabalho. Dentro da consultoria, a metodologia é o repasse de conhecimento. Dentro daquilo que eu vivenciei e aprendi, eu vou colocar para ele, ensinar de uma forma didática, clara e aplicável para ele como fazer aquilo.
Tiago, eu estou com um problema de audiência no meu e-commerce, minha busca orgânica não está funcionando. O que você sabe de busca orgânica? Ah, eu sei que funciona assim, o Google trabalha, ele indexa e tal. Perfeito. Então, eu vou nivelar seu conhecimento de busca de acordo com o que eu sei, o que eu conheço, o que eu leio, o que eu aprendi. Terceiro, eu vou olhar como está seu site. A gente tem N ferramentas para validar exatamente essa busca orgânica. Quarto, eu vou apontar o que está correto, o que não está e o que precisa ser melhorado e vou provar um quinto elemento como a concorrência trabalha. O sexto item monta um cronograma de trabalho e execução. Olha, Rodrigo, suas categorias não estão funcionando perfeitamente, porque você não preencheu o title, você não fez o description do Google, você está usando um pouco texto aqui dentro dessa página, você não apontou para outros quesitos, não fez link interno e todas as boas práticas que a gente teria de SEO. Passado isso, essa proposta de trabalho, a gente vai cobrar a execução. Como? A grande meta é todas as categorias do site, que são 40, por exemplo. Eu não tenho braço para fazer 40 conteúdos. Eu consigo fazer 5 por semana. Perfeito. Então, daqui quantas semanas a gente vai trabalhar? 10 a cada 2 semanas, a gente está falando aí 8 semanas de trabalho. Rodrigo, quanto antes você fizer, melhor, porque é plantar sementinha, trabalho a longo prazo, indexação do Google. Não, tudo bem, Thiago, eu faço 10, me comprometo a fazer 10. Segunda semana eu faço um check com ele, para saber se ele já fez 20. E eu olho o trabalho disso. Até prefiro na primeira semana com 10, para saber se ele está no caminho certo. Feito isso, a gente vai lá e continua o trabalho. Qual a expectativa de resultado? Eu estava na categoria camisetas estampadas, como um outro vídeo que a gente respondeu a pergunta do Alisson. Eu estava lá na 10ª posição, a minha meta é ficar entre os 5 primeiros. Passou um mês, eu estou na 10ª, eu fui para a 9ª posição. Estamos no caminho certo. Estava em 10º, fui para a 15ª posição. Para tudo e vamos rever o que a gente fez. A consultoria é sair um pouco da caixa do dia a dia da situação do problema da loja e oxigenar com o que foi vivido no mercado e aplicado em outras empresas. E trazer esse plano de trabalho para você e dentro dessa proposta a gente começar a executar e buscar o resultado. E pautado a uma gestão de projeto, entrega de trabalho e resultado. E pautado numa gestão de projeto e consequência é o resultado que você vai ter. Basicamente é assim que a gente organiza. Outra questão é um pouco o poder do hábito, né? É um livro que eu adoro, né? Diga-se de passagem, mas eu preciso criar recorrência e isso virar um hábito para você. Cronograma e agenda. Uma vez por semana, no mesmo dia, no mesmo horário, tem um compromisso de entrega em falar na reunião, checar os pontos e a semana que vem a gente tem uma nova entrega, que é o plano de trabalho e a cobrança desse trabalho que a gente vai colocar. Pelo menos é dessa forma que eu costumo trabalhar e aplicar junto com os consultores que trabalham comigo na Doutor E-Commerce. Outras consultorias que eu já contratei ou eu já acompanhei em projetos em conjunto, já teve situações de entrar em 2, 3 consultorias em conjunto, uma de marketing, até outras de e-commerce em conjunto comigo, eles trabalham num modelo um pouco semelhante, mas com uma pauta um pouco mais travada de receita de bolo. Eu prefiro ouvir o cliente antes de ir já, é isso daqui que você tem que fazer, porque cada pessoa é de um jeito, cada empresa tem uma situação, uma realidade. Então, ser um bom ouvinte e falar depois. Afinal, eu tenho 2 ouvidos e uma boca, então eu respeito essa ordem natural da coisa. E também identificar aquela situação e aproveitar para aprender em conjunto com o cliente aquilo que ele está passando. Nem sempre, né, todos os projetos que eu trabalhei, eu consegui identificar de cara a situação ou sabia, né, de fato, realmente um plano de trabalho proposto para oferecer. Humildemente reconheço e vou buscar isso como um plus daquele trabalho. Então, o segredo é ouvir, entender, plano de trabalho, o poder do hábito e regra. A regra da agenda, a regra do compromisso de trabalho e focar nisso. Sem trabalho, sem resultado. Não tem milagre, certo? Então, Rodrigo, espero ter te respondido essa pergunta que você tinha. Com certeza é a pergunta de mais pessoas. Eu escuto muito isso até antes da contratação e recomendo sempre essa degustação para ver se faz sentido. Não adianta alguém vir com um plano de trabalho se você não consegue colocar em prática. Tem que saber se naquele momento você está apto a fazer isso. Não é que é elegível ou não. Às vezes é um momento, questão de momento e oportunidade que você está ali, certo? Espero ter respondido. Gostou do vídeo? Compartilha com o seu amigo. Aproveita e inscreva-se no nosso canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Obrigado. Até mais.
Tchau.